Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira. Somos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, nesse dia 12 de abril de 2024. Eu gostaria que vocês viessem dar aquele sextou conosco, com a mesma ênfase, alegria e satisfação de estar conosco. Além de curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo. Temos muitas informações, muitas notícias. Estúdios, lindo esse aqui, é do preâmbulo. Lá no Estúdio 1, Estúdio 2, também inéditos, temos outros estúdios. A nossa emissora, como sempre, é pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É uma emissora web, não temos patrocínio, mas temos a qualidade de uma live e uma qualidade de participantes que são vocês, que estão sempre conosco. Mas temos muitas informações, dentre elas, que o governo Lula conta votos no Conselho da Petrobras e teme uma derrota em dividendos. Javier Milei, também chamado Donald Trump da Argentina ou Jair Bolsonaro da Argentina, ele se encontra com aquele grande empresário, o Elon Musk, e oferece ajuda para o X, o antigo Twitter, na disputa da plataforma contra o Supremo aqui no Brasil. A repercussão foi mundial e muitas coisas vão acontecer ainda. Na área da polícia também, hackers são presos suspeitos de criar um banco de dados com 76 milhões de senhas privadas do governo federal e também do judiciário. O governo gaúcho, segundo o anúncio, deve ter encaminhado para a Assembleia Legislativa nesta sexta-feira, dia 12, projeto que aumenta o ICMS de 19%. A insistência já era antiga e o governador Eduardo Leite tem a maioria na Assembleia Legislativa e todos os projetos que ele mandou até agora foram aprovados. Eu acredito que nós, consumidores, vamos sofrer essa situação e vai ser aprovado com certeza. Ele já vinha protelando há tempos esse projeto, mas não esqueça ele de que nós teremos eleições agora neste ano para vereador e para prefeitos. E essas pessoas ajudam e muito aos candidatos. E ele é um dos candidatos à presidência da República, pelos tucanos, pelo PSDB, embora que seja em 2026. Mas os alinhavos políticos já começam agora. Não esqueça, governador. Mas eu acredito que o funcionalismo público não esteja nada contente com ele. Ele havia dito primeiro que ia conversar, de dar alguma luz de uma possibilidade, de um sinal, de um reajuste. Nada disso. Agora ele condicionou também o aumento desse ICMS. Mas eu acredito que seja só balela. Basta dizer que até a ASDEP foi iludida. Eles haviam orientado de que os delegados não dessem entrevista das suas missões policiais. Mas depois, como ele acenou a possibilidade de um diálogo com alguns dos representantes, que agora ele condicionou a esse reajuste aí, os delegados, contrariando a orientação da ASDEP, pelo menos até agora não houve uma mudança de estratégia, estão dando declarações. Eduardo Leite, que com uma comitiva imensa de empresários, vai viajar nessa sexta-feira à Alemanha e à Itália. Mas eu acho que ele vai dar uma de Lula, sair a passear aí pelo mundo afora. O Lula que diz que agora vai conhecer o Brasil e testar a sua popularidade. Mas parece que a coisa não está nada boa. Também montadoras do Brasil avaliam importar linhas de produção
aposentadas pelo carro elétrico na Europa. Vamos juntar os restos do que a Europa despreza. O apresentador Faustão, que havia sido submetido a um transplante de coração anteriormente, depois vindo alguma complicação no seu organismo, e após submeteu-se também a um transplante de rins, que muitas pessoas até o acusaram de ter furado a fila. Mas ele teve muitas complicações nesse período, e agora a notícia de que ele teve alta hospitalar após ter estado 53 dias internado. Já o ministro, o Alexandre Padilha, rebateu o presidente da Câmara dos Deputados, que disse que ele era um fracasso como um articulador político, e ele afirma que não vai descer a esse nível e não guarda rancor. Mas outros vieram em sua defesa. É o caso do Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é aliado ao presidente Lula. O presidente Lula, aliado ao Supremo. E agora o Lira, por dizer isso aí, ficou sozinho, com certeza sentindo saudades do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também uma notícia que brasileiros ainda não sacaram quase 8 bilhões daqueles valores a receber. É que as pessoas pensam que não vale a pena, às vezes tem um valor muito insignificante. Claro que uma soma dá esse montante imenso aos bancos, que são resíduos que ficaram por algumas ações lá das pessoas, e esse dinheiro ficou retido. Também o presidente Lula, contrariando o Congresso Nacional, permitiu a saidinha de presos para visitar a família. Mas ele vetou, ele sancionou a lei da saidinha, o projeto, mas sancionou algumas partes e abriu um leque muito grande que não vai coibir de que marginais perigosos retornem ou visitem os seus familiares nessa saidinha, que, como todos vocês sabem, ele também usa para cometer o crime. Muitas pessoas, mesmo de esquerda, não concordam com isso, porque a sociedade ordeira sofre e muito. Mas o Congresso deve derrubar esses vetos do presidente Lula. Mas ainda vai levar um tempo. O que diz é isso. Essa atitude dele teve muita festa lá nos presídios, nas casas penitenciárias. Isso aí, como quando ele foi eleito. As razões estão aí. Não permite algo que o Congresso tentou segurar, a saidinha dos presos. Também aqui no Rio Grande do Sul, no Porto de Rio Grande, se consolidou como a principal porta de entrada marítima para veículos importados aqui no nosso Rio Grande do Sul. Um projeto de trem também para ligar Porto Alegre a Gramado, a nossa Serra Gaúcha, foi apresentado ao governo do estado. Tempo de viagem é estimado em 1 hora. Claro que isso é um projeto caríssimo, vai levar muito tempo, mas se por acaso ele for concretizado, isto é muito bom. Também ainda no nosso Rio Grande, o Instituto Geral de Perícia, o IGP, adotou medidas para agilizar a emissão da nova carteira de identidade. O ideal é que todas as pessoas tenham esta nova carteira o mais rápido possível, porque agiliza até a maneira de identificar as pessoas. Tivemos a justiça dos homens, pelo menos feita, no nosso litoral norte. Foi o Tribunal do Júri de Tramandaí que condenou o padrasto do menino Antony Chagas de Oliveira a 58 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Os jurados absolveram a mãe da criança, a Joyce Chagas Machado. Ela era acusada de tortura por omissão e julgamento, que
deste tribunal, que terminou na madrugada dessa sexta-feira. O menino morreu lá no 14 de outubro de 2022 e ele tinha 2 anos de idade. Foi na praia de Cidreira. O padrasto condenado é o Diego Ferro Medeiros, de 22 anos. Ele segue preso. Ainda pode recorrer da decisão em liberdade. O réu foi absolvido da acusação de tortura. Ainda em Porto Alegre, na capital gaúcha, vereadores aprovaram a criação da Unidade de Saúde Municipal da Obesidade. A obesidade é o mal do século. Você chega numa loja, só tem roupa P, as roupas mais bonitas. As roupas o GG ou extra grande, além de serem mais caras, não são roupas bonitas e a população cada vez está muito obesa. Eu acredito que com essa criação dessa unidade e orientação às pessoas, talvez melhore o seu estado de saúde ou a sua aparência, que ninguém gosta de ser obeso. Também as obras do viaduto Otávio Rocha, na capital, em Porto Alegre, serão realizadas inclusive à noite, para que seja acelerado. Vacinação, o dia D será neste sábado, 13, e eles mobilizam a rede municipal de saúde para a vacinação contra a gripe. Você estava pensando que era contra a dengue? Não, a dengue continua cada vez mais letal nas pessoas. O número de morte aumenta dia a dia, mas a inércia do governo federal é sabida e nós estamos aí à mercê desta epidemia. Também aqui no Rio Grande, entidades empresariais solicitam o apoio da Assembleia Gaúcha na luta contra o aumento de impostos. E agora, com esse aumento do ICMS, eu acho que cai por terra esse pleito dos empresários, né? Já a Procuradoria-Geral da República defende no Supremo a derrubada do marco temporal das terras indígenas. O setor de serviço brasileiro recua em 0,9% após 3 meses de alta. Aquele filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, diz que a investigação sobre a BIM paralela é covardia extrema. Isso aí é revanchismo por parte da esquerda. O presidente do PP diz que Brasil Real continua intocado, enquanto brigas nas redes dão o que falar. Também um dos líderes do Hamas, ele teve 3 filhos mortos em ataque israelense lá na faixa de Gaza. É a guerra Hamas-Israel. Todo mundo fica de olho em apostas e tudo. A CBF anunciou um site de apostas como o novo patrocinador do campeonato brasileiro, a Betano. Um juiz suspendeu o presidente do Conselho de Administração da Petrobras por conflitos de interesse. Havia uma grita muito grande de que ele havia sido indicado politicamente e causando um grande prejuízo para a empresa. Por isso, esse juiz tomou essa atitude. O ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, diz não ter dúvidas da inocência do deputado federal Chiquinho Brazão. É eles se defendendo. Também agora o Supremo determinou que o Estado deve indenizar vítimas de bala perdida. Agora já sabe, se houver tiroteio entre marginais, traficantes e a polícia, essa bala perdida sempre vai ser do policial, com certeza, diante dessa atitude tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que começa o Brasileiro para a dupla Grenal. O Grêmio, lá no domingo, vai enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro às 16 horas. Já o Inter será amanhã às 18h30 no Beira-Rio
que vai enfrentar ao Bahia. Esperamos que ambas as equipes se saiam bem, porque o futebol gaúcho está com um nível técnico muito baixo ao que se sabe das outras equipes do Brasil. E ainda da dupla, o Grêmio anunciou a integração do atacante Gustavo Nunes ao elenco profissional. Por parte do Inter, sem qualquer chance na equipe, Carlos de Pena, um bom atleta, assinou com o Bahia. Ainda sobre a guerra Israel e Hamas, algum ataque que o Israel fez contra o Hezbollah e morreram alguns homens do alto escalão do Irã, e agora inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que espera que possa acontecer um ataque direto do Irã contra Israel a curto prazo. Por enquanto, diretamente, ele só abastece e financia o Hezbollah, o Hamas e outros grupos terroristas. Então, o risco é iminente, inclusive alertado pelo presidente dos Estados Unidos. Mas Israel diz que está atento a qualquer ataque, tanto de mísseis como por drone, que possam acontecer pelo Irã ao território israelense. Também mais uma sobressaidinha: após 4 meses foragidos, um foragido que não voltou da saidinha é recapturado em Tupanciretã, no interior do nosso Rio Grande. É o exemplo de que saidinha só beneficia o preso e muitos deixam de voltar. É a liberdade dada pelo sistema e eles saem pela porta da frente e somem. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, terá um hotel. Sabe qual o valor do custo desse hotel? 45 milhões. Também na área policial, o policial foi baleado durante o patrulhamento no litoral norte, mais precisamente em Balneário Pinhal. Foi agora no fim da tarde dessa sexta-feira, e um grande aparato policial está atuando nesse momento no nosso litoral norte. Os Estados Unidos também enviaram reforços ao Oriente Médio devido a ameaças de ataque do Irã. Já Israel afirmou que interceptou 2 drones explosivos que o Hezbollah lançou a partir do Líbano. O presidente Lula visita o frigorífico da JBS, que começa a exportar carne para a China. Esse aí é daquele que teve aquele perdão do Supremo Tribunal Federais. Já jornais da Espanha se encantam com o futebol de Estevão. Ele é do Palmeiras e chamam ele de Messinho, mas o Palmeiras já se precaveu e fez um contrato mais longo com ele, e a multa rescisória é imensa. No futebol, o Inter tem mais sorte do que juízo. Após 2 empates, agora também um empate entre o Delfim e o Belgrano vai ajudar o Inter na Copa Sul-Americana. E lembrando que nesta chave só se classifica o primeiro lugar, outros 3 ficam aleijados da competição, diferente da Libertadores da América. O nosso ex-craque da seleção, o Daniel Alves, ele faz as primeiras postagens nas redes sociais após sair da prisão. O presidente Lula afirma que o Brasil voltará a vender 3,8 milhões de carros por ano. Aquele motorista do carro de luxo que foi posto em liberdade após matar uma pessoa, agora amigos, segundo testemunhas, consumiram 9 drinks antes do acidente que causou a morte. Aquele embate Elon Musk e o Alexandre de Moraes agora é represálias por todo lado.
Vejam que anunciou: o IBAMA apreendeu 32 equipamentos da empresa do Elon Musk em operações contra garimpos ilegais. Mas também tem aquele principalmente da Europa, ou o Emmanuel Macron injetando dinheiro na nossa Amazônia e tem esperança de colher frutos da Amazônia, e não está sob solo. Está sob solo, que são as riquezas minerais da nossa Amazônia, e a inércia do IBAMA não se vê nada também. É muito estranho que a imprensa esportiva brasileira não goste do grande jogador da seleção, o Neymar. Ele está lesionado ainda, está fazendo muito esforço para se recuperar. Mas vejam o que diz a notícia: o Neymar ganhou a medalha sem entrar em campo e ironiza o esforço dos companheiros do Al Hilal. Diz ele: igual à escola. O atacante está há 6 meses sem jogar. Comemorou ao receber ontem a medalha da Supercopa Saudita. Ele diz: igual na escola, a rapaziada fazia o trabalho e eu chegava como só com a nota. Comparação reveladora. Isso é uma crítica que eles fazem ao Neymar, e é uma brincadeira que ele fez, mas tudo serve como combustível àqueles que não gostam do seu futebol. Nos Estados Unidos, a coisa não é mole. O jovem foi morto com 96 tiros durante uma abordagem policial no trânsito. A polícia do Distrito Federal também prendeu um suspeito de hackear 76 milhões de senhas do governo e de empresas. Uma mulher se passou por arquiteta nas redes sociais e aplica golpe em donos de terrenos. A Agência Internacional alerta para novos ataques à central nuclear lá na Ucrânia. É a guerra Rússia e Ucrânia. Já um peruano de 124 anos alega ser a pessoa mais velha do mundo e quer quebrar o recorde. Eu acredito que com essa idade ele quebra esse recorde, com certeza. O presidente da OAB se manifestando sobre um grande jurista que foi cerceado do direito da locução, da defesa do réu junto ao Supremo Tribunal Federal, e ele deu um discurso e ele diz ter confundido ao responder. Alguém gritou: "Fora Xandão!" E ele disse: "Vamos chegar lá." E agora, com medo da repercussão, ele diz que se confundiu. Também a Procuradoria-Geral da República deve se manifestar até semana que vem se denuncia ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso de vacinação. Uma escola do Distrito Federal denunciou injúria racial em torneio de futebol de estudantes. Isto aí não tem cabimento nenhum. Também um ministro disse que o governo deve contestar à justiça o afastamento do conselheiro da Petrobras. Ele é indicado pelo governo e com certeza ele tem a tendência de apoiar o governo Lula. Por isso que o ministro diz que eles vão recorrer dessa decisão. E com isso, nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá ao Estúdio 1 e Estúdio 2 interagir com os nossos amigos. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre
às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos ao vivo, realmente. E eu olhando a edição do nosso pessoal ali, até já se queixaram em outra oportunidade, que embora o programa aqui seja pauta livre, o nosso público seja na maioria desportistas, mas o pessoal só me comenta de futebol, a nossa política pegando fogo. Será que vocês estão com tanto temor quanto o presidente da OAB, que disse uma frase infeliz, um incentivo contra o Alexandre de Moraes, e depois eu acho que ele sofreu a pressão e voltou atrás, diz que se equivocou. Nós temos que comentar alguma coisa, por exemplo, agora que, falando então de futebol, embora que nós não tenhamos patrocinadores, nós temos uma indicação para vocês na área do esporte. Se vocês quiserem uniformes de qualidade, inclusive jaquetas personalizadas e montados na hora, é ali no Flash Sports, na rua Nelson de Oliveira Lopes, 539, em Cachoeirinha. O telefone é o DDD 51, pelo 3040-2871. Essa é a indicação que nós damos na área do esporte, mas de fazer o uniforme. Não temos patrocinadores, não pensem vocês. Nós estamos fazendo novas camisas aí, estou fazendo nova camisa aqui para o nosso programa, mas é sem patrocínio. Continuamos dessa maneira, qualidade de imagem e som, mas tudo graças a vocês. E continuamos dessa forma, é muito bom, temos liberdade de expressão. Se vocês quiserem comentar alguma coisa da sua empresa, da onde você trabalha, o nosso canal está aberto. Se quiserem fazer uma propaganda, façam. Inclusive nós colocamos ali na página, inclusive na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, que tem uma grande visualização. Mas também lembrando que teremos futebol, o Alexandre Marques já entrou conosco ali, o expert na área do esporte. Mas eu vou reafirmar aqui que nós teremos jogo amanhã em Porto Alegre, que o Inter vai enfrentar ao Bahia, ali no seu gigante da Beira-Rio,
às 18h30. Já o Grêmio vai visitar o Vasco, lá no Rio de Janeiro, no domingo, e será às 16 horas. O que nós tivemos hoje de muito grave foi lá no nosso litoral norte, Balneário Pinhal. Após uma abordagem, um policial militar foi baleado por um homem, mas o aparato policial foi imenso e um homem foi morto, deve ser esse abordado. É o Eduardo Klein, e o soldado baleado foi trazido a Porto Alegre. Por enquanto ele não corre risco de vida, o que é muito bom. Nos temos 2 aniversariantes do nosso conhecimento no dia de hoje. Um deles é Bica Santos, esse atleta ali em Canoas, nas últimas temporadas ele jogou tanto pelo Harmonia, também lá pelo Império da Vila Sérvia. Também nós temos um aniversariante hoje, que é o filho do Laurino Nispit, que é o Elison Flávio Nunes, filho do Pitt. E o Laurino Nispit não entrou conosco ainda. Mas eu vou dar um pulo lá no Estúdio 1, agora sim, para interagir com os nossos amigos. Já eles intercederam aí, tudo falando, por enquanto, só de esporte. Só de esporte. Número 1 hoje também foi a número 1. Temos 3 representantes do público feminino, o que é muito bom. Uma que esporadicamente mantém contato conosco, que é a Raquel Macedo. Ela reside aqui na Morada do Vale, se avizinha conosco e deu uma boa noite ao Pepe Severo. É isso aí, e ela deu aquele cutucão e saiu fora. Mas é a Raquel Macedo, nossa amiga. Depois, segundo lugar, Jorge Antônio, nosso amigo, que eu também digo que ele é o nosso emissário, principalmente na área do esporte. Ele assim, uma boa noite, Severo, e a todos, e avisando que iniciará o campeonato de Viamão, lá da Lívia, que será a cidade de Viamão, nesse sábado, categoria 50, 55, 60 e 65. É a coroada entrando em campo, porque se depender dessa gurizada, o futebol da várzea e do amador morre. Mas eu acredito que tudo depende do tempo, e os campos são todos abertos, né? E eu acredito que com a previsão de que nós teremos chuva, que não aconteça essa primeira rodada, mas ela está sendo divulgada e esperamos que aconteça. Depois veio o Zé Sanguiné, também desportista, joga ali pelos amigos do Panelão, agora tem fusão com 2 equipes, com o Jardim Crai e também com o Grêmio Monte Alegre. E ele dá assim, boa noite, telespectadores, e o âncora, estamos na área, 21 graus a temperatura. E o pessoal ainda não se adaptou, o que é a plataforma do YouTube. Independente de estarem aqui conosco na live, vocês devem tecer comentários também lá na plataforma do YouTube. Depois que nós inserimos o programa, não só o programa, outras edições que nós fazemos, nós nos interessamos por isso, ali vocês dizem, gostei, não gostei, comentem, critiquem, façam qualquer coisa, mas se manifestem, independente da live. O pessoal só pensa na live, mas aqui a live depois se apaga. Basta dizer que inclusive eu gravo o programa para não ser prejudicado pelo YouTube, porque fica de uma maneira aleatória esta nossa edição, aí eu boto uma nova gravação do programa que não aparece quem está interagindo conosco, só a nossa resposta, por isso que eu consigo ler na íntegra o que vocês colocam. Por quê? Primeiro que vocês se dirigem como deveria, com cordialidade, urbanidade e de uma maneira democrática e legal, e assim é bom. Cumprimento entre amigos, um cumprimenta o outro. Nós temos ali a Elvira e o João Batista, que não são os nossos espectadores mais distantes, que são lá de Arujá, São Paulo. Então isso é bom, nos mantém aquele calor humano, pelo menos online. O Zé Sanguiné diz assim, ó, a Elvira, daí entrou a Elvira, a terceira componente, né, do nosso, ela veio como segunda, logo vem a Janei.
a Elvira lá, que é a mãe do João Batista, assim, ó, boa noite, um bom programa e um bom final de semana a todos. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Aí depois veio o casal 20 e dentre eles vem a Jane Lima, dando boa noite, Severo, e a todos vocês. E depois o complemento do casal 20, que é o capitão Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim: amigos do programa Pauta Livre, muito mais uma noite, que tenhamos todos um ótimo final de semana e não, tomara que não dezembro daquele nosso encontro que nós teremos lá em Novo Hamburgo, na casa do nosso amigo o Major Adão Celir da Mota. Se houver algum problema sanado no meu carro que deu problema, eu estarei no almoço amanhã em Novo Hamburgo, que é mais um encontro dos amigos da turma de curso de formação de sargentos combatentes da Brigada Militar, lá dos idos de Santa Maria do Boca do Monte, em 1972. Aí depois veio outro casal, só que esse casal é de mãe e filho, o João Batista. Esse é o filho da Elvira, e eles falando também de Arujá, palmeirense que é, e ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um bom programa Pauta Livre para todos e um bom final de semana. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E depois ele disse a temperatura que não é diferente da nossa, 21 graus também lá em São Paulo. Aqui no nosso Rio Grande, eu falei da nossa região, o Sanguiné também falou lá da Bela Vista, 21 graus, mas só que para nós, como aqui nós temos uma umidade permanente, a sensação térmica é de que esteja mais frio do que o normal, do que a temperatura diz. E ele nos deu uma boa noite, uma noite linda lá em São Paulo. Aqui não, aqui nós temos uma chuva branda e fina. O Zé Sanguiné disse assim: ontem pela Libertadores, o Palmeiras, com um time mesclado, fez 3-1 no Liverpool do Uruguai. Aí o João Batista falando para o Sanguiné. E depois veio o Sanguiné e disse assim: boa noite, João Batista. Palmeiras é uma máquina, o time mais sólido do Brasil, desde a presidente até a base. Cada dia surge uma joia, entra com confiança. E a solidez dela principalmente é no dinheiro, que tem muito dinheiro, só aquele avião particular dela, que ela botou o logo do Palmeiras, mas diz ela que é dela. É dela o avião, é para o lazer quando ela quiser viajar. Então a solidez já começa pela presidente, que tem dinheiro e bastante. Depois veio o nosso expert na área do esporte, Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, dizendo assim: boa noite, Severo, amanhã começa o famoso Brasileirão, com 38 rodadas da Série A. O Inter vai enfrentar o Bahia amanhã, o Juventude contra o Criciúma e o Grêmio no domingo, no São Januário, contra o Vasco. O Zé Sanguiné diz assim: como falar de política se o Brasil, através da OAB, é uma indústria de advogados que torna nossas opiniões inválidas sem eles? Mas realmente tem que opinar, tem que dizer alguma coisa, claro que de uma maneira moderada, não dizermos de uma maneira intempestiva ou infundada, dizer, olha, o fulano é isso, dizer por dizer. Temos que provar os fatos, e assim é que nós nos portamos. É que nem notícia, se o pessoal bota notícia ali, olha, Severo tem tal notícia para que tu dê. A gente tem que conferir para não cometer o descabido fake news que por interesse próprio a gente não comete, mas poderá ser induzido e cometer fake news, o que é muito ruim, principalmente para o nosso canal, que tem toda essa credibilidade e idoneidade nas pessoas e no que nós falamos e transmitimos aqui. Aí está um exemplo de um que sempre comenta na nossa plataforma. Qualquer edição que nós coloquemos já está mais adaptado às mídias sociais. Mas o pessoal ainda não se adaptou, mas temos que nos adaptar. Eu tenho fome do saber e estou tentando a todo momento saber mais e mais, me interesso muito. E os manequinhas,
Primeiro ele falava conosco de Cachoeirinha, agora fala de Gravataí. Tá nos dando boa noite a todos os amigos do Pauta Livre. Agora aquele que acorda com as galinhas, ex-atleta e agora maratonista. É o Betão, é o Carlos Alberto Beto, lá de Marisul. Foi para lá com a sua esposa no período do Covid e não retornou mais a Canoas, que era a sua base de residência anteriormente. Agora fica residindo lá e faz aquele treinamento diário, vários quilômetros de corrida lá naquele nosso litoral norte, lá em Marisul, principalmente em arredores. E ele diz assim: boa noite, amigo do Pauta Livre. Falei pro Sanguiné, nome não ganha, jogo com o Tonho da Lua, não ganharemos nada. É um timinho muito mal treinado. O Tonho da Lua que ele se refere é o Cudê. O Cudê era preocupante realmente que ele não ia saber contornar essas estrelas, porque o Inter tem não só jogadores caros, tem jogadores de qualidade que eram ídolos e quase que o jogador principal das equipes porque passaram. Então cabe a ele administrar esses boleiros, que já é uma coisa muito difícil, cada um tem a sua vaidade pessoal, e também preparar esquemas de jogo. Nós estamos vendo qualidades individuais, mas esquemas de jogo 4-4-2, 4-2-4, todo isso aí que diz, isso a gente não vê. Jogadas ensaiadas muito pouco, tudo se acredita a qualidade do jogador. E o futebol não é dessa forma. O treinador, ele tem que ser estratégico, técnico, por isso que é chamado também técnico, tem que ser estratégico. E o Cudê não está conseguindo manobrar esse pessoal. Os Manequinhas, como eu havia falado, que eles sempre comentam alguma coisa e vêm ao debate, independente do esporte. Porque na área do esporte nós teremos uma live lá na terça-feira, dia 16, às 20 horas, em que nós teremos representantes lá do Grêmio Esportivo Monte Alegre, mais conhecido como Gema. O principal deles, são 3 convidados, mas vem o nosso amigo Áureo, que é chamado de Nervoso. Ele queria trazer a taça de campeão, mas traz a taça de vice-campeão na categoria 5-5, lá na Copa Arecuja, 30 anos, virá aqui no nosso programa. Aí sim, o programa será esporte. É o Giro da Várzea, é um dos segmentos da nossa emissora. Os Manequinhas trazem esse questionamento. E as saidinhas que só beneficia bandidos? Realmente o pessoal vai se lamentar quando houver assaltos e o homem estiver em liberdade em razão da saidinha que o Lula sancionou, mas com alguns vetos, aqueles vetos principais, a saidinha tipo de crimes hediondos, mas aquele ladrão de carro, ladrão de celulares, também nos causa muito prejuízo, e por causa de um celular pode matar qualquer um de nós ou os nossos familiares. Aí o pessoal vai se arrepender e muito. O Zé Sanguiné disse assim, ó: Carlos Alberto, o problema não é treinador, é o Betão. O Sanguiné está te respondendo, o Betão. O problema não é treinador, nem jogadores, é o presidente comunista, usando o clube em causa pessoal. Quantos treinadores e jogadores já passaram? Já o Barcelos nunca ganhou nada, nem vai. E ele está se referindo àquela gafe que cometeu na área do marketing do Inter, em que, como ele sabe, a maioria dos torcedores aqui do Sul são de direita. E ele doou aquela camiseta personalizada ao atual presidente Lula naquela ida do Inter lá em Brasília. E parece que aconteceu algo de ruim. Dali para frente o Inter só regrediu. Então é por isso que o Zé Sanguiné está se referindo e contestando dessa forma. Sempre é bom explicar a situação que se apresenta, da opinião dos amigos, que a gente mais ou menos sabe como ele se porta. O Manequinha diz que vai assistir a live lá da terça-feira, que é o Giro da Várzea, 20 horas. Muito obrigado, que esteja conosco.
3 representantes do Monte Alegre que vão nos trazer muitas informações daquela equipe, que inclusive agora vai disputar também pela Liga Independente da Vila Elza e arredores, pela primeira vez. Antes disputava por outra liga. O Betão disse assim, ó, dando a sua opinião na área do esporte: estrelas apagadas não valem um tostão podre. Tudo fim de carreira. Não acredito nesses jogadorzinhos, como disse, nome não ganha jogo. Vida e Borré, 2 milhões por meses, bola ruim. Mas talvez ele ainda não esteja adaptado, Betão. E eu disse assim, ó, Sanguiné, esse presidente não entra em campo. E ele continua, o time é ruim mesmo, me cobrem mais tarde. Não, mas eu acredito ainda como colorado, e a minha opinião como alguém que também trata do futebol, o profissional não é bem a minha linha de raciocínio. Eu prezo muito mais o nosso amador e o varziano, né? E o Betão diz assim, ó, cantei esta pedra lá no ano passado. É isso aí. Entrou um amigo do Sul Reboque e disse assim, ó, oi Severo, aqui é o Mauro. O Inter vai ser campeão este ano ainda. O Mauro é colorado e não joga a toalha. É isso aí, Mauro. A esperança nós temos que ter realmente sempre dessa forma. E eu também acredito que, contestando o Betão, que também é colorado, o Zé Sanguiné também é colorado, Alexandre Marques é colorado, os gremistas não entram nesse jogo, nem criticando o time. Olha o Grêmio, 2 derrotas na Libertadores e o gremista tranquilo, parece que com o Grêmio não aconteceu nada. O Zé Sanguiné disse, ó, Valência é 13, Borré, estrela no dia 13. Nesta data, ele entrega presidente ao, não sei o que é o LD, mas é isso aí, então. Mas é o pessoal só colorado se manifestando. Agora entrou também o Mauro, que também colorado, que é nosso amigo lá da SSTBM, que sempre joga conosco. É isso aí, o Mauro. Eu tô aqui só no estúdio 1, nem fui para o estúdio 2, só no início, quando nós tivemos aquela primeira leitura da nossa sinopse. Agora nem saí aqui do estúdio 1, porque o debate está aqui, só que o pessoal está debate de futebol. Não parece que a coisa está pegando fogo do outro lado da nossa porta. Aquela briga Elon Musk e Alexandre de Moraes. E falando no Alexandre de Moraes, que a gente critica, vejam só essa notícia que está aqui, ó. Alexandre de Moraes é aprovado com notas 9,5 e 10 em concurso para professor na USP, sem a áurea do Xandão do Supremo Tribunal Federal. Queiramos nós ou não, o homem é muito inteligente. Não tem jeito, né? E o Betão disse assim, ó, campeão só se for de secagem. Olha aí, ó, é a opinião. Aí depois entrou o Sul Reboque, mas com o mesmo celular, mas aí o Juan. E ele disse assim, ó, oi, o Juan é Corinthians. É isso aí. Então, são 2 pessoas, o Mauro colorado e o Juan é o corintiano, e falando conosco. Os manequins dizem assim, ó, o afastamento do ministro da Petrobras pode causar muito assunto. Realmente ele foi afastado, ele era do conselho, porque ele era político. E ele foi indicado pela atual gestão. Basta dizer que o ministro agora diz que vai recorrer da decisão da justiça de tirá-lo dessa comissão. Ele era o presidente da comissão, porque houve perdas extraordinárias para a Petrobras. E é isso que acontece. Eles são acionistas, né? O Brasil tem um pouco das ações do Petrobras, mas não tem muitos acionistas que querem lucros. E esse homem que era político, que foi retirado desse conselho, dessa comissão, ele era indicado pelo governo. Então ele não tratava de política,
orçamentária ou monetária, rendimentos e valores, porque cada um que aciona uma empresa, ele luta por mais valores. Os acionistas pensavam nisso. O Zé Sanguinense assim, ó, pois então, Betão, essa pedra ou aviso, há 6 anos não vamos ser campeões de nada. Ano passado era um outro presidente, outro, e o presidente o mesmo. É isso aí. E o Betão disse assim, ó, não cuido dos outros times, nem me interessa. Só que o nosso até agora não mostrou nada. Eu estou mentindo? Ele está questionando a vocês. Eu não vou opinar nesse caso. Eu sou colorado, eu só teci comentário, que os gremistas estão caladinhos. Os gremistas, o debate está só entre colorados se manifestando, dizendo alguma coisa. Descontentamento, 2 empates na Sul-Americana. Agora houve um novo empate entre o Belgrano, que ajudou em muito o Inter. Todos empatam nessa chave. E lembrando que na Sul-Americana só o campeão da chave é que se classifica. Diferente da Libertadores, que o Grêmio, mesmo mal das pernas, não perde a esperança. Mas o Inter não pode perder esse pique aí, porque a coisa tá difícil. São 2 empates. Não é terra arrasada também. Eu acredito que no Brasileiro, vocês vão ver amanhã, no Brasileiro o Inter vai fazer uma boa campanha. Eu acredito nisso, não por ser colorado, é por ver que realmente, com o plantel que ele tem, desde que bem orientado pelo Cudê, pode ele tirar uma coelho da cartola, né? Mas eu acredito que ele possa manobrar esses boleiros aí. O Inter tem um bom time agora, ele tem um time base e tem também reservas, o que não tinha antes, que eu criticava muito. Só tinha o time base. Agora melhorou. Por exemplo, o Depena, que era um bom jogador no meu modo de ver, depois que teve aquele problema psicológico, um problema da perda do pai, ele desandou, mas ele era um dos principais jogadores do Inter. É o caso que agora foi contratado pelo Bahia. A opinião do Zé Sanguinetti é assim, ó, ele quer que nós vá para a 2ª divisão novamente. Finge que paga e eles fingem que jogam. Não é tanto, porque não é possível que um presidente pense dessa forma. Ele tem esse cargo, mas ele não vai jogar fora desse jeito. Claro que tem a sua ideologia política, mas infelizmente nós estamos numa democracia. Embora que o PT seja de esquerda, os outros são da ideologia de direita, que é o caso da grande maioria de nós aqui da região sul. Basta dizer que até nos chamam de outras impropérias, principalmente o presidente, em relação à região sul, pela sua ideologia política direitista quase que na totalidade. O Zé Sanguinetti assim, ó, Severo, só campanha não adianta nada. Não, mas o Inter tem um bom time, não é um caso de campanha. São ídolos lá nos times que eles vieram. Não é possível que eles desaprendam a jogar futebol. É uma questão de esquema. O Betão disse assim, ó, não tem pique, Severo, a chave mais fácil é a nossa. Nos equiparamos com a ruindade. Não, realmente, os times são fracos. Agora, esse é um semi-profissional, eles são operários. Segundo disseram ali, a folha de pagamento era 300 e poucos mil desse último time que jogou com o Inter. Mas acontece isso, né? Infelizmente é dessa forma, o pessoal se sobressai quando disputa. É a mesma coisa que Grêmio e Inter estão ruins, mas quando chega no Grenal se superam. Olha a disputa que tem Caxias e Juventude contra o Inter. E eles jogam Copa do Mundo. Contra o Grêmio já não é tudo isso. Basta dizer que terminou agora a final do campeonato, saíram todos abraçados. Já com o Inter não acontece, dá confusão, o árbitro tem uma dificuldade imensa. Não, Betão, o meu modo de ver, eu não estou fazendo maneira figurativa nenhuma. Eu acredito que
o Inter tenha um bom time. Olha o nosso ataque. Nós temos bons jogadores, a nossa defesa. Eu acho que tem que ter esquema de jogo. O Inter tem muito domínio de bola e pouca conclusão. Mas tudo isso depende de treinamento, esquema de jogo, preparar. Estamos quase ao término do programa. 21 horas e 59 minutos. Quase ao término do programa, o final de semana se aproximando. Chuva, embora que branda, caindo e propenso a estragar principalmente as competições do nosso amador. E o Vaziano, muitos jogos tem programado no dia de amanhã, como disse inclusive o Jorge Antônio, lá na Lívia de Viamão, que tem jogos da categoria 50, 55, 60 e inédito mais uma vez 65, e agora com a quantidade imensa de times. É a Lívia, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores, se destacando em Viamão, uma das boas ligas, e realmente o presidente Juscelino está se desdobrando legal e tá bom. É o caso do Zé Sanguiné, que joga lá com o pessoal dos amigos do Panelão. E é o Sanguiné que se manifesta assim: ó, Betão, há 8 anos, bom no nome, e o que agora sobra Barcelos. Realmente ele foi reeleito, não sei de que maneira, mas quem tem a máquina na mão é muito mais fácil de se reeleger. E esse é o problema. Eu acredito que o ideal seria não ter reeleição de candidato. Aí eu acho que teria mais coerência. Mas chegou a hora, 22 horas. Eu retorno aqui ao Estúdio 2. Aqui está o Estúdio 2, que hoje eu quase não me manifestei aqui. Mas eu fico contente com a quantidade de espectadores que nós tivemos hoje. O debate foi acirrado, embora que só na área do esporte, mas tudo bem, cada um domina a situação ou fala naquilo que gosta. O nosso amigo ali, a Janei e o Henrique só dão aquela cutucada e depois devem estar brincando lá, jogando a sua canastra, o casal 20. Mas depois não opinam em nada. Mas o ideal é que deem aquela cutucada. O nosso programa é das 21 às 22 horas e agora chegou na nossa hora. Então, eu só tenho a dizer a vocês um excelente final de semana. E hoje, como é dia 12, o nosso encontro será lá no dia 15, às 21 horas do Pauta Livre. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e que fiquem com Deus, porque vocês merecem e Ele sabe disso. Segunda-feira, 21 horas, venha ao debate, eu trarei muitas informações. Pauta Livre que se despede e desejando um bom final de semana a todos vocês e agradecendo a presença também.